Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração. Todo mundo pronto para o livro do mês? Vamos que vamos. O livro do mês é o livro da minha vida, como eu já falei para vocês. Os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. As lições que tem nesse livro a gente tem que levar para a vida. E agora, se você leva para a vida de estudos da sua vida concurseira, nossa, não vai ter para ninguém. A vaga vai ser sua com certeza. Se você não me conhece, eu sou Tatiane Borges, sua aliada nos estudos para concurso enquanto a vida acontece, porque a vida não espera a sua posse, não é mesmo? Bom, gente, mas não vou me enrolar não, vamos lá. Eu quero trazer para vocês agora o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. O que isso tem a ver com concurso? Às vezes, as pessoas que te amam, inclusive, que estão ao seu redor, vendo você estudar para concurso, ou quando você fala, nossa, meu sonho, sei lá, é trabalhar na Receita Federal, você passa na porta da Receita Federal e fala, nossa, meu sonho é trabalhar na Receita Federal, no INSS, na Justiça Federal, sei lá onde. E a pessoa joga um balde de água fria em você. Ela vai falar, nossa, isso não é para você. Você tá doido? Quem você pensa que é na fila do pão? Isso é para quem é muito inteligente, blá blá blá, e todas essas coisas que a gente costuma ouvir quando a gente escolhe o caminho dos concursos. E principalmente pelas pessoas que estão à nossa volta. E eu gosto de fazer uma analogia com este compromisso, né? Que é um compromisso que você tem que fazer com você mesmo, tá? Os 4 compromissos que o Dom Miguel Ruiz apresenta é pra gente fazer consigo mesmo. Então, não levar nada pro lado pessoal, gente, muda a sua vida. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, como eu estava dizendo. Se uma pessoa, eu tô sem o meu café aqui, mas se uma pessoa tá com uma xícara de café e você esbarra nela, o que ela vai te derramar? Café, não é verdade? Não pensa muito não, ela vai te derramar café. Por quê? Porque o que ela traz na xícara é café. Então as pessoas, elas vão derramar em você as crenças delas, né? As frustrações delas, o modelo de vida delas. E nem sempre é por mal, né? Porque a pessoa tá com inveja, né? Porque a pessoa é cruel. Às vezes a pessoa não quer que você sofra. Vou te dar um exemplo. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Só que minha mãe sofreu muito na vida. E quando eu fui prestar vestibular, que eu falei que eu queria fazer direito, né? Meu pai tinha sido muito abastado, ele perdeu tudo. A minha mãe, né? Uma vida sempre muito humilde, de muita luta, né? Os dois não eram casados, né? Eu sou como que fala? Eu sou eu ia falar alguma coisa a ver com subversão, mas deixa pra lá, deixa essa história por outro momento. Mas enfim, eu estou aqui. Isso é o que importa. E aí minha mãe com uma vida muito humilde, então quando eu fui prestar vestibular, sempre estudei em boas escolas, meu pai tinha perdido tudo. E aí, ele falou assim, eu passei no vestibular, ele falou, não, você não pode fazer. Na época não tinha esse negócio de bolsa para os primeiros, eu tinha passado em terceiro lugar, não tinha bolsa, não tinha FIES, não tinha nada disso. Chamava crédito educativo, olha como eu sou antiga. Eu nasci em 1980, não façam as contas. Mas enfim. Aí a minha mãe, né, eu arrumei um emprego quando meu pai me falou isso, eu tinha 18 anos, tinha prestado vestibular com as minhas amigas de escola e eu não pude estudar. Então eu arrumei um emprego, eu estava determinada a fazer direito. Eu arrumei um emprego e fiquei 1 ano e meio juntando dinheiro para prestar vestibular de novo, para depois tentar o crédito educativo e conseguir pagar a faculdade, porque era muito caro na época para mim, né? E não tinha essas facilidades que tem hoje. Hoje tem bolsa, tem um tanto de coisa, né? Era uma única faculdade de direito aqui na minha cidade na época, hoje são várias. E aí eu consegui. Eu consegui um emprego, juntei dinheiro e consegui o crédito educativo. E eu me formei com muita dificuldade. Mas quando eu falei pra minha mãe que eu ia prestar vestibular, eu não pedi ajuda pra ela nem pro meu pai, eu só falei que eu ia prestar. Não falei que eu tava juntando dinheiro pra ninguém. Fiz isso, né? Em silêncio. E a minha mãe falou: você não vai conseguir se formar, porque a filha da fulana não formou. A fulana era uma mulher que trabalhava na mesma empresa que a minha mãe. E como ela tinha um cargo melhor que a minha mãe tinha um cargo mais humilde, a minha mãe achou que porque a filha daquela mulher não conseguiu pagar a faculdade, que eu também não conseguiria. Só que quem pagava a faculdade da menina era a mãe, né? A menina não trabalhava, a mãe ia pagando para ela com um cargo de secretária no escritório, muito difícil. Eu não, eu como eu tinha onde morar, né, com os meus pais e não tinha essas despesas assim,
com o planejamento que eu fiz, eu ia conseguir pagar minha faculdade, mesmo que eu tivesse que abrir mão de festas, de todas essas coisas, né, de me arrumar, de andar de roupas legais, como todas as meninas da minha idade faziam. E eu abri mão e consegui. Mas por que a minha mãe falou aquilo? Porque ela achou que eu não ia conseguir mesmo, dentro da realidade dela, dentro do que ela já tinha visto. E ela ficou com medo de eu sofrer. Não foi porque minha mãe era má, porque ela me desejava mal. Ela não tinha condição de me ajudar. E meu pai naquele momento também não. Então, por isso que ela me falou isso. Então, muitas pessoas não sabem nada sobre concurso. Tem gente que fala que é carta marcada, que é isso, que tem que ser um gênio para passar. E a partir dessa visão delas, elas vão te desanimar. Então, não é sobre você, não é você que não dá conta, não era sobre eu, a filha da mulher que não deu conta. E não era sobre a filha da mulher que deu conta de fazer a faculdade. A minha mãe, dentro do que ela tinha de experiência, ela projetou aquilo em mim que eu não daria conta, e eu dei, e eu passei no concurso depois, e eu passei no OAB de primeira, e eu tenho, né, hoje uma vida muito melhor do que muitas pessoas que tiveram facilidades naquela época, né, que tiveram uma vida fácil com o pai e mãe ajudando e tal, que tinham condições de pagar uma faculdade naquela época. Eu tô melhor hoje financeiramente, e a mesma coisa do meu marido, a mesma situação minha de formando com dificuldade, e hoje nós dois estamos muito bem do que muitas pessoas que na nossa juventude tinham várias facilidades. Inclusive nós dois passamos depois de casados. Então, o planejamento, a determinação, a disciplina, né, e você colocar em prática o que você está planejando, faz toda a diferença. Então, não importa o que as pessoas te falam, não importa quem te desanime, o que importa é você tem que saber quem é você tem que se conhecer. Então, você tem que saber que você consegue, é só você ter planejamento, estratégia e colocar em execução. Todos são capazes de passar em concurso público. O que faz a diferença é a postura que a gente tem. Então não importa o que ninguém te fala, ninguém é mal, ninguém quer ser o mal, ninguém tá com inveja, nada disso. As pessoas, elas estão vivendo o próprio sonho delas, como Dom Miguel Ruiz fala no livro, né? Cada um tá vivendo um sonho, né? Uma ilusão de que o mundo funciona de determinada maneira. E o seu mundo, quem vai determinar como ele vai funcionar é você. Então não leve nada pro lado pessoal. Se você esbarrou numa pessoa e ela te derramou desesperança, isso é dela, ela que é uma pessoa desesperançosa, ela que é uma pessoa que não acredita, ela que é uma pessoa que tem medo, ou ela é uma pessoa que não conseguiu fazer nada na vida, uma pessoa frustrada e te derrama frustração. Não tem a ver com você, ela não quer te desanimar, ela não quer ser o mal. Como a minha mãe não queria, era uma mãe incrível. É uma coisa da vivência dela. Então, as pessoas vão querer te desanimar. Quando meu marido passou no concurso da Justiça do Trabalho, o Temer, na época, ele suspendeu a nomeação de concurso por um ano. Meu marido ficou arrasado, eu já estava grávida da Lu, e ele fazia um trabalho voluntário, né, na cidade que a gente morava, e um senhor lá desse trabalho voluntário, o filho dele também tinha passado, só que para outra cidade, né, para outra região. E aí ele falou pro meu marido, vocês não vão ser chamados. Ele falou isso pro filho dele e falou pro meu marido que eles não iam ser nomeados. Mas eles iam ser nomeados como eles foram, porque eles estavam bem colocados. Mas na época o meu marido ficou chateado e tal, e aí ele começou a rezar por ele, falou assim, não, isso não tem a ver comigo, isso é, né, é ele que acha isso, né, isso é um senhor mais velho, que antigamente concurso público era uma bagunça, né, então, ainda mais, eu não vou falar em que época do governo não, né, mas era todo mundo nomeado, né, era todo mundo indicado e assim por diante. Muitas pessoas nomeadas sem concurso, muita bagunça, mas hoje em dia não é assim mais. E esse senhor era daquela época, provavelmente ele achava que isso tudo não ia dar em nada. E o filho dele foi nomeado, meu marido foi nomeado, tá todo mundo feliz da vida com o cargo. E eles iam perder energia se eles ficassem pensando nisso. E além de perder energia com o que as pessoas te falam, você pode fazer o contrário. Aliás, ao invés de perder energia com o que as pessoas te falam de negativo, você tem que usar isso como combustível. Toda vez que você pensar, nossa, você lembrar aquilo, nossa, eu senti mal, a pessoa falar que eu não vou conseguir, que é pra gênio, que não é pra mim, que eu tô sonhando alto, você pensa assim, eu vou mostrar pra aquela pessoa vai engolir.
a minha nomeação, a minha posse. Usa como combustível as coisas negativas que derramarem em você. E não leva nada para o lado pessoal, em nenhum sentido da vida, nem no estudo para concursos, nem na sua vida pessoal. O que as pessoas te oferecem é o que elas têm dentro delas, é a história de vida delas, né? São os medos delas, as crenças delas. Não tem nada a ver com você. Cria uma identidade forte de concurseiro. Eu estou aqui nesse canal para te ajudar com isso, com a criação da sua identidade, né? A formação da sua disciplina, o uso da sua inteligência de forma emocional, não deixando o seu emocional te derrubar, nem esses tipos de coisas externas que às vezes deixam a gente para baixo e drenam a nossa energia, enquanto a energia do concurseiro deve ser direcionada para a posse, para a prova, para os estudos, para acordar todo dia e fazer o que tem que ser feito. Então, olha isso que eu queria trazer para vocês hoje, sem mais delongas. Me conta só aqui uma coisinha antes de eu encerrar. O que já te deixou para baixo? O que foi que te disseram que você levou para o lado pessoal em algum momento da sua vida e te paralisou? Eu quero muito saber, para eu entender como é que funciona o mecanismo de cada um e para que eu possa fazer conteúdos mais direcionados de fundo emocional para que vocês consigam chegar ao seu cargo público, porque como eu disse, eu quero um exército de empossados aqui. E vem com a Tati, que a vitória é certa. Até a próxima!